Qual é? Passar o tutorial do que tem que fazer. Aqui tu se inscreve, ativa o sininho, aqui dá like, aqui compartilha aí, tu compartilha aí pras pessoas. Aqui você aperta para salvar mais tarde, comenta aqui, vídeo longo, pode colocar acelerado, bora, Raul. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, Pitaco do Viciado, o quadro de teorias. Seguinte, eu estou trazendo a luta, isso vai ser um tanto emergencial, vou postar o quanto antes. Então, amanhã vai ser postado. Hoje é dia 28, vai ser postado dia 29. Eu só vou poder postar nessa data, 29 de fevereiro, novamente daqui a 4 anos, gente. Não é qualquer data. Seguinte, eu estou fazendo vídeo do Kazuma Inoue contra Jeon Ancanjas. Pronúncia difícil. E o que acontece? É um combate destro e canhoto. Eu tive aquele estudo fenomenalmente pesado e longo, mas bem detalhado, em questão de comentar sobre, mas um tanto cru, um tanto bruto demais. Eu vou trazer um novo, até um tanto resumido, um pouco simplificado, a teoria por trás do destro canhoto, canhoto e destro. Seguinte, Pitaco do Viciado, destros e canhotos. A teoria por trás do combate de destros e canhotos no bots. Eu posso fazer referente a outros combates. Eu posso fazer o que acontece na parte de strike, entra no MMA, só que aí o wrestling tem uma dinâmica diferente. E eu vi que é uma das melhores posições em questão de wrestling, é posição neutra. Você não tá nem muito pra cá nem muito pra cá, é a base neutra, mas não vou entrar nesse mérito. Questão de Muay Thai, Taekwondo, Savate, Kickboxing, eu posso entrar no mérito posteriormente, mas isso aqui vai se tratar necessariamente da questão de socos, porque chute aí vai mudar muito. Essa dinâmica que eu vou aprofundar é sobretudo muito forte na questão de golpes retos. Vamos dar início. Destro contra destro, a gente vai ter 3 situações: destro contra destro, canhoto contra canhoto e destro contra canhoto. Seguinte, eu tentei no Canva achar uma imagem que seria panorâmica de cima, de um lutador que fosse canhoto contra outro canhoto. Não consegui. Então, por que não pegar o Muhammad Ali? Seguinte, eu vou detalhar com a mão da frente e com a mão de trás. Onde está escrito frente é a mão da frente, onde é escrito de trás é a mão de trás. Para todos os efeitos, os lutadores de baixo serão os lutadores padrão. Tanto que eu vou adotar o de cima como adversário ao longo do vídeo inteiro. Mas vamos falar aqui. A sua mão da frente é essa. Vocês vão estar vendo como se eu fosse canhoto por conta do webcam, quer saber? Vamos fazer. Eu tô canhoto, mas para vocês eu estarei destro. A mão da frente vai ser a canhota. A mão de trás é a mão destra, como é visto no bots. O bots adota que a mão forte seja a mão de trás. O seu adversário vai estar com a mão de trás dele alinhada à sua mão da frente. Então vamos falar, tá assim, você estará vendo o adversário assim. Da mesma forma que você vê a mão de trás dele alinhada à sua mão da frente, você vai ver a mão de trás dele alinhada à sua da frente. Vai estar bem a frente para a de trás e a de trás para a frente. Em questão de posição de pés é assim. Seu pé da frente está alinhado ao pé de trás do oponente, da mesma forma que seu pé de trás está apontado para ao pé da frente do adversário. É um combate tradicional. Quando eu digo tradicional, vou abordar melhor ao final. Você tem que lidar em questão de footwork, pensando em se movimentar com a distância que menos oferece perigo. Se o cara oferece menos perigo com a mão da frente, normalmente adversário que não lança aqueles jabs sinistros, você pode andar nessa direção. Se o cara trabalha muito melhor jab, se o cara tiver uma direita matadora, tu vai preferir a direita do que a mão da frente.
Vai ser andar conforme o que você acha seguro. Estar com os pés em posição, em certa posição em relação ao oponente, não leva uma clara vantagem. Você pode encontrar ângulos diferentes, em que o cara pode estar com pontos cegos. Isso é uma possibilidade, mas isso não é uma pauta necessariamente. Isso não vai ser uma vantagem clara. A dinâmica da média, da longa e da curta distância segue os padrões, segue o que é esperado e o que é visto. Canhoto contra canhoto, só para dar um breve resumo, vai ser análogo à situação anterior. Só que, estatisticamente, a maior parte dos lutadores são ortodoxos. Ortodoxo, a gente diz o ortodoxo. O ortodoxo é o que segue o padrão. Tanto o padrão da escola ortodoxa, dos socos retos, bonitinho, negócio alinhado, blá blá blá. Você também diz dos lutadores que seguem essa norma de usar a mão da frente. Southpaw é o nome dado a lutadores que tenham como a base canhota, como sua base tradicional. Estatisticamente, o tradicional, o ortodoxo, é o mais comum. Aí, em seguida, você tem canhoto contra destro. Um canhoto, o que seria o southpaw, contra um ortodoxo. E mais raramente do que isso você vai encontrar dois canhotos. O canhoto, não sei estatisticamente isso é um número confiável, falam que é uma porcentagem reduzida da população. É mais fácil você fazer essa minoria contra a maioria do que a minoria contra a minoria, em questão de serem adversários. Então, essa vai ser a luta que os lutadores estarão mais desconfortáveis. Eu mesmo treinando, mini anedota, hoje em dia eu consigo treinar numa boa na canhota. Tem questão que às vezes eu vou lançar a mão de trás. Eu vou lançar a mão da frente, eu vou lançar a mão de trás por questão de hábito. Às vezes, quando eu tô treinando na canhota e depois eu vou para destro, ainda vou estar com a dinâmica do canhoto. É muito relativo. É uma coisa muito difícil, mas pessoas que já têm mais experiência se habituam maior. Mas todas as vezes que eu treinei contra um canhoto, quando eu fui pra canhota, a pessoa levava ali uma coça, não sabia o que estava acontecendo, não estava entendendo nada. Seguinte, da mesma forma como... Pera aí. Eu segui o correto. Levando em conta que a pessoa de baixo seria a gente é o Muhammad Ali 1, a sua mão da frente estará à direita e a mão esquerda estará atrás. Vendo o adversário, a mão de trás dele vai estar à sua direita, vai estar alinhada a sua mão da frente, e a mão de trás sua vai estar alinhada à mão da frente do cara. Essa é a relação dos pés. Seu pé da frente está alinhado ao pé de trás, o seu pé de trás está alinhado à perna da frente do adversário. Eu fiz mal Ctrl+C, Ctrl+V, admito. O combate é tradicional, você tem que prestar devida atenção em questão de footwork, a qual lado oferece mais risco. Não existe uma clara vantagem na posição dos pés de um lutador para o outro. A dinâmica de longa, média e curta distância segue os padrões ensinados. Agora começa a mágica. Foi o maior motivo para eu não precisar ficar explicando essa jossa toda hora. Eu decidi fazer esse vídeo. Esse vídeo vai dispensar a necessidade de eu ficar explicando sem parar. A sua mão da frente vai... Na verdade, eu deveria ter colocado pra cá, mas tudo bem. Isso fica um pequeno erro. Ah, não, tá certo. Para você, realmente vai estar assim mesmo. A sua mão da frente vai estar alinhada com a mão de frente do adversário.
a sua mão de trás vai estar alinhada com o pé da frente do adversário. É o que a gente chama de boxer espelhado. Aqui eu acho que eu deveria ter corrigido os pés, mas pouco importa. Seu pé da frente vai estar alinhado aos pés do adversário. Seja o da frente, seja o de trás. Vai ser os mesmos pés. É como se você estivesse olhando no espelho. Aqui que entra o grosso da teoria, que o bote vai ser pautado nesse tipo de combate exatamente nisso. Existem 3 possibilidades em relação aos pés: pés para fora, pés para dentro e posição neutra. Caso perguntam, tá tudo alinhadinho, porque o Canva é muito responsa nessa parte. Levando em conta que você é a pessoa na posição de baixo, vamos começar pela posição neutra e depois vamos ir para dentro e para fora. A posição neutra é que seus pés são totalmente alinhados. O mais importante é sempre a perna da frente, a sua em relação à perna da frente do adversário. Se você está nessa posição em que cada dedo do pé está alinhado um ao outro, seu pé está alinhado, a perna da frente está em linha reta, ortogonal em relação ao pé do adversário, isso é posição neutra. Eu vou explicar porque eu chamo ela de posição neutra. Você pode dar outros nomes, mas eu acho que posição neutra se vale muito bem. A gente tem os pés para dentro, que você vai colocar seu pé da frente alinhado em linha reta em direção aos pés de trás do oponente. Na verdade, você pode até distanciar mais do que isso. Aí o que acontece? Aí você vai fazer o uso de deslocamento. Você faz esse deslocamento lateral, mas também frontal, até torear, para pegar ângulos mais externos ainda. Mas eu estou falando de uma situação bem careta. Você vai querer estar com o seu pé para dentro, não necessariamente em direção ao pé de trás, mas que esteja ao lado, em relação a para dentro, do pé da frente do adversário. Agora o pé para fora é que seu pé da frente está mais externo ao pé do adversário. É um combate não tradicional. Por que eu digo não tradicional? Porque vai ser totalmente pautado em cima dessas posições. Não é o boxer é totalmente afetado pelas posições. Normalmente a questão de procurar ângulos diferentes é só um extra, é só um bônus, é uma vantagem que você consegue. Não é a pauta de um combate, é uma orientação, não é uma pauta. O combate em geral, sobretudo a longa distância, será pautado na posição dos pés em relação do adversário. Andar em direção mão da frente é bem arriscado. O que eu estou falando em andar em direção mão da frente, você se deslocar lateralmente em direção à mão da frente, é extremamente perigoso. Eu poderia até falar em relação aos golpes, mas o golpe cruzado da mão da frente é extremamente perigoso nessa situação. Extremamente perigoso porque é um golpe que é vantajoso para ambos. Eu podia ter escrito aí, esqueci, mas não deixando de falar, é um golpe muito importante. Porque o jab e o direto vão ser favorecidos em relação ao alinhamento entre os pés. Os golpes cruzados, dependendo da situação, vão ser mais vantajosos ou não. Quando você vai para fora, os golpes cruzados, você não consegue usar todos. Os golpes retos, quando você está para fora, eles têm ângulos mais difíceis de serem defendidos. Quando você vai para dentro, você tem o que é mais próximo do combate tradicional. Mas o que acontece? Se você quer fugir do combate tradicional, que se você deslocar em relação ao adversário, andar lateralmente em relação a ele, circular ele, você vai circular para dentro, com seus pés estando os pés para fora. Aí que acontece? Existe uma chance, o Vasily Lomachenko fazia isso muito bem, se deslocar para fora. Aí você tem que impedir ou não ser punido depois do deslocamento, mas você tem que ter ideia que você ou o adversário querem fazer isso. Mas se você deslocar para cá,
o cruzado vai ser um golpe de encontro extremamente surpreendente. Por isso que eu falo que andar em direção à mão da frente é extremamente arriscado. Exatamente por conta, unicamente, pode até falar que o jab é importante, mas unicamente em relação ao cruzado da mão da frente. É um golpe extremamente perigoso. É um golpe letal ao extremo nessa situação. A gente tá falando do golpe coringa. Mas voltando, os pés para fora favorecem a longa distância, tendo em vista que golpes cruzados com a mão da frente serão ilegais. Se você vai para cá, aí você vai estar nessa direção do oponente. Um golpe reto na cara vai ser terrivelmente difícil de bloquear. A pessoa vai ter que fazer o uso da defesa dos ombros. Aí, filho, vai ter que treinar Filichel bem pra caramba. Vai ter que ser a concha bem fechadinha mesmo para se defender. Ou você tem que fazer um deslocamento de rotação muito rápido para acompanhar. E os golpes cruzados, o que acontece? Se você está em direção ao oponente, você pode usar todos os golpes. Você pode usar tudo. Mas se você estiver indo para as costas do oponente, se você lançar golpes em direção às costas, você vai ser punido. Porque isso é uma ilegalidade. Então os golpes cruzados da mão de trás vão ser excelentes. Eles vão ter ângulos bem laterais, bem escondidos, que não deixa de ser bom explorar. Quando eu falo que é melhor favorecido a longa distância, não quer dizer que você não deva adotar a curta. O pé para dentro favorece a curta distância. Você estará alinhado ao tronco do adversário, então será perfeito para trabalhar todo e qualquer golpe que o bote tenha. É relativamente semelhante à dinâmica padrão. O que acontece é que normalmente você vai estar sentindo que você está de frente, frontal. Quando você faz essa passada para dentro, você vai sentir que você está meio diagonal. Você não vai deixar de estar em diagonal. Você vai estar semelhante. O boxe, isso é uma sensação que lutadores ortodoxos têm quando mudam para softball. É que eles sentem que eles estão lutando muito retos. Eles não estão se sentindo confortável na posição padrão. Na posição padrão, normalmente a sensação é qual? Você luta nessa posição. Só deixa eu ver se a câmera tá... Você luta nessa posição. Isso é o normal. Quando você está ao contrário, você sente que você está muito assim. Isso é a sensação de um lutador. Quanto mais novato, mais. Essa sensação é uma sensação extremamente forte. Quanto mais experiência, mais ele se sente confortável. Mas você não vai deixar de estar relativamente como se fosse ortogonal em relação ao oponente. Não vai ser tradicional, não vai ser um ângulo padrão. Você não vai estar em relação ao oponente de forma comum. E o ângulo reto será mais fácil de bloquear do que a situação anterior. O que acontece? Eu estou falando que os golpes retos na situação anterior são quase impossíveis. Aqui são possíveis. Não quer dizer que vai ser muito mais fácil. Não, mas tipo, como vai ser uma situação que vai ser semelhante à dinâmica padrão, então as defesas vão ser num nível de dificuldade próximo da defesa padrão. A posição neutra é a posição em que não será capaz de haver troca de golpes bem-sucedidas, porque as mãos estarão alinhadas. Aí vamos falar, minha mão está aqui, a mão da frente e a mão de trás, eu quero lançar um golpe aqui. Se o adversário ele está assim, ele pode bloquear, ele vai estar, eu vou desferir um golpe reto, em que vai reto na mão dele. É tipo, o cara só levanta, ele não vai prezar, preciso colocar mais pra cá, preciso me fechar mais aqui. Não precisa se corrigir, não precisa se ajustar. O golpe tá facinho ali, pra cair direto na mão. É uma posição que desfavorece ao extremo ser golpeado. Aí o que acontece? Você não vai conseguir uma troca de golpe bem sucedido. Mas nesse tipo de situação, vamos falar, se você deixou o adversário acuado, parabéns.
Você está pressionando ele. O que acontece? Ele vai querer trocar golpe. Ele vai querer entrar em alguma posição. Pés para dentro, pés para fora. Você acompanha e deixa os pés neutros. O cara não vai conseguir golpear. Se você golpear, você bloqueia. Você, na teoria, está no controle do ritmo. Então, o combate vai, passe a partir do momento que você deseja e que acabe o impasse. Aí você adota uma posição, pés para dentro, pés para fora. Mas é na sua escolha. Quando você está pressionando um adversário e você adota a posição neutra, a pressão psicológica é extrema. Porque você deixa o adversário totalmente encurralado. Você deixa o adversário extremamente encurralado. Você vai se sentir confortável porque é uma situação delicada, mas que não existe risco. E quando você quiser que ocorra, você vai surpreender o adversário. Bem, a gente já falou a base da teoria do destro canhoto. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que... E é um tema que com frequência eu faço. Eu já deveria ter feito esse vídeo há muito tempo. E eu perco bastante tempo dos meus vídeos detalhando sobre. É uma situação chata. Tipo, se eu tivesse feito isso há bastante tempo, eu pouparia muito do ouvido de vocês. Mas é um vídeo um tanto introdutório. Se eu quisesse debater mais sobre isso, falar mais sobre isso, eu faria um vídeo mais detalhado. Isso foi só o ensino da base da teoria. Se vocês querem assistir boas lutas que detalhem esse tipo de combate, vocês têm duas boas sugestões. Vocês têm Devin Haney contra Vasily Lomachenko, sobretudo meu estudo de quase 4 horas. Eu fiz uma análise extremamente longa daquele combate. Foi o maior estudo que eu já fiz e que talvez vocês possam ver em cima de uma luta sobre a pauta de destro canhoto. Foi o estudo mais longo que houve, e eu acho que haverá na internet em relação a uma luta, que a pauta seja essa. Vocês também têm, vocês podem ver, eu acho que é o segundo ou terceiro round que sobretudo a teoria da posição neutra se vale muito. Gervonta Davis contra o Ryan Garcia. É uma luta que, nossa, o destro canhoto bateu forte. Eu vou ser sincero, eu não lembro em que momento uma ocorreu, mas a ideia de eu começar a detalhar a teoria por trás do destro canhoto, que é uma teoria antiga, muito antiga, é uma teoria que eu sou familiarizado há muito tempo. Esses dois combates, sobretudo o Devin Haney contra Ryan Garcia, se ocorreu antes de fato, se minha memória não falha, me despertou interesse de fazer esse tipo de vídeo. Realmente é uma teoria maneira, é uma coisa importante. E é uma teoria, não levem isso como pura verdade, não achem que eu queira estar falando que eu sou o maior entendedor, o maior manjador do assunto. Eu só tô comentando sobre, eu só quero que vocês tenham contato com essa teoria, pesquisem por si mesmo, estudem por si mesmo. Isso é só uma pincelada sobre o assunto. Se vocês gostaram, não deixem de comentar, não deixem de compartilhar, que compartilhar fora do YouTube me ajuda muito, fortalece meu trabalho, divulga essa teoria, me motiva a fazer mais vídeo dessa temática. Eu posso fazer uma versão prática, eu posso fazer uma versão mais profunda e melhor trabalhada. Aperta o botão do gostei, porque o botão do gostei é como se fosse o botão do compartilhar, só que dentro do YouTube. Eu apareço mais no YouTube, fico mais em evidência quanto mais gostei for apertado. Comentar é por questão de interação. Eu quero saber o que vocês acham sobre esse tipo de vídeo. Não deixem de se inscrever no meu canal, o canal do cara que é o viciado em lutas, é o analista de combates e também o teórico de combate. Vou me despedindo, agradeço a paciência e realmente espero que tenha sido bom proveito. How? Qual é, meu povo? Seguinte, mandei o Insta aí do pessoal, tem meu Insta aí, quer vídeo? Chama no Insta.